Muito bem, estejam todos preparados para mais um capítulo da sua novela favorita das 9 horas. Netflix, Paramount, Warner Bros. E Donald Trump em A Custódia. No último capítulo, Netflix tinha perdido a briga pela Paramount. Tem outra pessoa. Eu me apaixonei por outro cara. Num acordo de 110 bilhões de dólares, incluindo dívidas, contra a proposta da Netflix, que era 82 bilhões de dólares, incluindo dívidas. Contudo, nossos recém-chegados terão que enfrentar inúmeros obstáculos que podem bloquear a união deste matrimônio. Tudo mais você irá ver aqui no Além da Tela. Toto? I have a feeling we're not in Kansas anymore. Well, the vote's 9-3. Here we go. To infinity and beyond! Frodo. Say my name. The Dark Knight. Dracarys. Avengers! Assemble. Por que essa venda tá sendo uma grande dor de cabeça para Hollywood? Mas antes disso, a gente precisa responder a primeira pergunta. Por que a Warner Bros. Está em venda? Por que essa joia, essa pepita de ouro tão bonita, ela estava sendo disputada pelos dois machos, Netflix e Paramount? A Warner, ela possui inúmeros conteúdos, como DC, Harry Potter, Senhor dos Anéis, Matrix, Cartoon Network, Looney Tunes, TNN, CNN, Adult Swim, HBO Max e suas séries. Quem conseguisse adquiri-la, basicamente ia ganhar na loteria. Ia se tornar o maior canal de entretenimento do mundo e conseguiria bater de frente com outros estúdios, seja no cinema ou nos streams. Mesmo a Warner sendo esse chamariz todo, ela é um ouro com várias rachaduras, por conta de uma péssima administração ao longo dos tempos. A Warner já foi vendida várias vezes, mas eu preciso focar aqui nesse vídeo pra gente entender sobre essa queda da Warner quando ela era Warner Media. As estratégias de manutenção da empresa deram basicamente pouquinho de dívidas, 50 bilhões de dólares. E muito disso vem a desvalorização da TV a cabo, com o surgimento de streaming perdeu muita força, e no momento onde a Warner tentou se atualizar no status quo do mercado atual, ela perdeu com altos investimentos e péssimos planos para o seu novo serviço de streaming, que era a HBO Max. Não só mantendo o HBO Go, então meio que o público ficou meio confuso de o que assinar, e também lançando filmes nos cinemas e nos streamings em uma janela muito pequena ou quase simultâneo para a HBO Max, gerando minúsculos retornos de investimentos e muitos fracassos. E depois que foi fundida com a Discovery, um ótimo brilho de esperança por uma hora. Porque aquela coisa, meu amigo, quando você está em baixa numa empresa, está em temporada muito baixa, o que surge? Muitos cortes, porque é assim que o capitalismo é, meu amigo. Então tiveram cortes de orçamento, então muitas pessoas foram demitidas, cancelamento de produções multibilionárias que descredibilizou muito a empresa, conteúdos sendo retirados na HBO Max para não pagar impostos para manter os seus próprios filmes e séries na plataforma, também acumulando muitas multas durante a fusão, gerando 33 bilhões e 400 milhões de dívidas no mercado, fazendo perder confiança com os investidores, acionistas e os caramba, sabe? Tá me ouvindo? Quero meu dinheiro de volta. Devolve a porcaria do meu dinheiro. Seu filho da mãe. E aí o que acontece? Ela entra em venda por não conseguir se manter perante pós-crise pandêmica. Ela se junta com a Paramount, que também é uma empresa muito mal nas pernas. Sente cheiro. Que isso? O quê? Que cheiro é esse? Oportunidade. Não. Dinheiro. Ah, tá. Cheiro de dinheiro. Entendi. Eu achava o acordo da Netflix mais seguro, porque a Netflix é o maior e o melhor exemplo de streams em crescimento administrativo. Independente que a Netflix esteja em segundo
ou em primeiro lugar nos rankings de maiores assinantes na plataforma, em 2025 a plataforma rendeu mais de 45 bilhões de dólares, mostrando ainda força e espaço no mercado para a primeira plataforma de streaming, apesar que no último mês ter caindo um pouco, né? Seja em ação, o pessoal abandonando séries, mas ela ainda tem muita proximidade com o público, diversificando estratégias para os preços dos planos de assinatura e com muito foco em conteúdos para atrair assinantes e principalmente procurando outros filmes para se manter no catálogo, pessoas irem ver os filmes favoritos. E antes que falem que eu sou fanboy da Netflix, que eu quero ver o filme de cinema, não, peraí. Você está me entendendo muito errado. Inclusive, se a Netflix ganhasse da Paramount, eu duvidaria muito que a rentabilidade do cinema desse ano iria ser tão forte quanto, tá? Porque lembre-se, a Netflix iria diminuir a janela do cinema para 15 dias, antes que era 45 dias, podendo ter tretas maiores do que a Paramount está enfrentando, porque poderia mudar a economia, estrutura inteira de distribuição do cinema e os próprios lucros da Netflix. Entretanto, eu achava mais seguro apostar nela, mesmo com esses problemas, do que apostar na Paramount, porque beleza, eu tô falando tudo isso pra gente entender agora a mente egocêntrica que a Paramount Skydance tem, porque vamos lá, por mais que ela tenha pensamentos em cinemas igual a Warner Bros, o que ela tem pra me oferecer? Top Gun Maverick, Missão Impossível, Pânico, Todo Mundo em Pânico, Transformers, Sonic, Tartarugas Ninja, Nickelodeon, Star Trek, uma dívida de 10 bilhões de dólares. E qual é o motivo? Alto investimento no Paramount Plus, serviço esse que é muito criticado por uma interface bugada e uma miséria de conteúdo, e esse investimento é resultado também da queda da TV a cabo. Ano passado, então, quem não lembra, muitos canais foram encerrados por conta da queda da TV por assinatura. E aí é interessante analisar que as duas grandes produtoras, ao ter uma visão superficial que o futuro do mercado pós-pandemia estaria nas plataformas de streaming, sem saber o que era, como funcionava ou como atrair público, só investe milhões para ver no que dá. Algo que a Netflix tinha muita mão e experiência. E, inclusive, mesmo ela já tendo alguns insights, seja lançar o último episódio de Stranger Things no cinema e agora o filme da Greta Gerwig de Narnia, que vai ser lançado também nos cinemas e depois na Netflix, mesmo com esses treinamentos no cinema, se ela entrasse de cabeça, ela poderia ter muitos problemas administrativos da empresa. E é aí que tá a diferença entre a Warner e a Paramount, porque por mais que a Paramount e a Warner elas tenham um pensamento de cinema, a Paramount quer ter um pensamento único entre as duas, enquanto a Netflix iria deixar a Warner de uma forma mais independente. E outra, a Paramount, apesar de ter franquias renomadas, as franquias delas são velhas, são cansadas pela visão do público. Tirando o Sonic, que tem um apelo infantil, o resultado ainda é insuficiente para o público, porque por mais que teve um deslize com Top Gun Maverick, não era por conta da franquia, não era por conta dos personagens. E vendia o filme era experiência. E eu digo a mesma coisa da Netflix. Ela tem muito menos marcas fortes e poderosas do que a Paramount. Por isso que elas disputaram a Warner mais do que brasileiro no final do ano para pegar a loteria, para conseguir ter rebanho para vender o gado. Elas precisam de muito conteúdo para atrair as pessoas. Elas lutaram até o fim para se tornar o alfa no mercado. Mas no final a gente sabe quem ganhou, né? Assim, ganhou. Eu protesto! Por mais que o Departamento de Justiça dos Estados Unidos e a Comissão Europeia que aprovaram o acordo e a venda da compra, o mundo inteiro se dividiu para paralisar a compra. Um grupo de 12 estados americanos liderados pela Califórnia entra em um processo com uma ação judicial para suspender a venda e fazer o revisamento do acordo da Paramount para ver as consequências monopolistas no mercado, podendo ter riscos da diminuição da concorrência no cinema, nos streams, com possíveis aumentos dos preços de assinatura das plataformas, porque até agora não foi explicado muito bem. O Paramount Plus ou a HBO Max vão se unir em um pacote só, poderia também ter um preço absurdo, ou uma das duas vai ser extinguida. Se a Paramount vencer essa problemática, ela vai poder competir direto com a Netflix, com outros na concorrência, porque eu já te falei, a Paramount poderá se tornar o maior mercado de entretenimento no mundo, seja em filmes, séries e jornais.
O próprio sindicato dos atores de Hollywood se posicionou contra a compra por risco de inúmeros cortes, inúmeras reduções de empregos, por inúmeros cancelamentos de produções independentes, por conta de uma possível diminuição dos investimentos para os filmes, afetando a qualidade e a originalidade. E isso pode ser mais evidente é que o David Ellison prometeu 30 filmes por ano, juntando da Paramount e com o Warner. Pode vir o Ellison tentar amenizar a coisa, falando que não vai demitir nenhum setor criativo, mas a gente sabe a frase: há males que vêm para o bem. Não pode casar com ele. E por que não? Porque ele só vai casar contigo pra se tornar rei. Mas que ultraje! Essa compra já não era bem vista por nenhum investidor, por ninguém, nem por mim mesmo, por conta a junção das empresas vai dar uma dívida de 79 bilhões de dólares e podendo aumentar com o tempo. E ainda a Paramount insistindo, dizendo que vai dar certo e tal, mesmo que ela pode perder 20% de ações no mercado. E se não for finalizada essa compra até o final de 2027, essa venda poderá ficar no limpo e a Paramount terá que pagar 9 bilhões e 800 milhões de dólares. A própria Warner já tá cansada, torcendo para a situação acabar, porque ela não quer perder dinheiro, ela não quer perder credibilidade mais do que ela já tá perdendo. Vai manchar a marca da Warner, despencando ações e confiança dos investidores que deram dinheiro para essa venda também. Então vai todo mundo perder dinheiro. O desespero de Hollywood mostra uma coisa: o resultado decadente que o cinema norte-americano chegou pós-pandemia. Hollywood está carente. Ao tentar conseguir ganhar dos seus adversários, faça o melhor esquema possível, mais simples. Se junte-se a eles para ter um poder de oferta e demanda 1000 vezes melhor do que outros. Mas nem isso os caras vão conseguir. E o que também ajudou muito inicialmente a Paramount nessa compra e que agora está dificultando muito é o fator Donald Trump. Very fine people on both sides. Porque o nosso Trumpzinho, ocupado em bombardear países do Oriente Médio, ele foi muito decisivo para finalizar o acordo, como foi antes, porque lembramos que a Netflix ganhou. O fator foi que na época o Trump questionou o negócio, falando que seria um fator crítico no mercado, que iria enfrentar a lei antitrust, que é basicamente uma lei que é antimonopolista. Contudo, historicamente, o governo do Donald Trump é bastante favorável a grandes negócios. A família Ellison é amiga do Donald Trump. Então, como tinham apontado os analistas anteriormente, o caminho era totalmente favorável para a compra ser aprovada, como no final foi. E isso pode dividir muito o mercado do cinema dos Estados Unidos, por ser algo além do puro comércio, e sim de uma influência muito grande politicamente no país, porque todo mundo tá com medo que a mídia agora seja extremamente favorável ao governo do Donald Trump, podendo omitir a verdade. E o que a gente tá vendo agora não só é uma reestruturação da competição no mercado audiovisual, mas também o enfrentamento político dos artistas, seja os artistas que não vão poder agora ter tanta voz como era antes, aos produtores de Hollywood e também contra o líder supremo. O que a Paramount tem que fazer agora é levar os pontos positivos e tentar convencer o tribunal sobre essa compra ser extremamente positiva, que não vai afetar o mercado, não vai afetar o emprego de ninguém, porque provavelmente a Paramount não vai querer pagar 9 bilhões para essa compra não ser finalizada, porque os problemas são mais evidentes do que os próprios acertos. Não acho que a Netflix vai querer recomprar a Warner, tem outra apenas focando no streaming, então acho que não. Então as coisas estão meio incertas. Será que iremos ter uma baixa? Vamos ter uma reviravolta? Fiquem ligados no Além da Tela para mais um episódio de A Custódia.